Precisou? Nós tem. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô ficando bom nisso, hein? Já virou selo. Estamos iniciando mais um Nós Tem podcast. Cara, meu nome é Lincoln Lisboa, pode me contar nas redes sociais, mas não esqueça, cara, de seguir o nosso canal e dar aquele joinha. Passo a bola agora pro nosso co-host, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, fazendo das palavras do meu amigo as minhas. Me chamo Jorge Albini e mais uma vez estamos aqui junto com vocês para uma super entrevista que certamente vai agregar muito no conhecimento de vocês hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, espalha para geral, é Nós Tem, tá no ar. É isso, galera. Lembrando que o convidado de hoje, cara, não dá, né? Não sei entrevistar nada nem ninguém. A gente vai tentar trocar uma ideia dentro dessa salada, entender, né, essas vertentes que é uma novidade velha, né, pra mim. E o nosso convidado de hoje, cara, nada mais é do que Henrique Sagaz, ou Carlos Henrique Sagaz. Fica à vontade, mas geralmente a galera me chama de Sagaz. O Henrique é um cara que é mais pacato, um cara mais cauteloso, um cara família. O Sagaz é aquele cara que bota a bola, cara na janela e pergunta: cadê a bola? Tá chamando pro futebol, mas eu não vi a bola ainda. Mais ou menos isso. Legal, Sagaz. Fundador da Favela Ecos, né? Já Favela tá até aí Ecos, dentro do boné. Cara, tá sendo um prazer, né, te conhecer, porque a gente tem aí nem uma semana, né, é verdade, de conversa, né? mas Verdade. Parece que, cara, nascemos juntos, vamos sempre próximo. Conheci você e um pouco da sua história agora eu tô conhecendo um pouquinho mais através de um amigo, né, que foi o Anderson. Fui dentro de um evento, né, que ele me convidou, falou de você também, e a gente tá aí trocando essa ideia e agora vamos apresentar ainda mais, né? Porque, tipo, assim, pra quem já é ali eu não vou nem falar nicho, né? Da bolha, vamos dizer assim, já conhece bastante a Favela Ecos. Agora a gente vai tentar destrinchar um pouquinho mais para conhecer a visão da Favela Ecos através daquele que é o fundador. Cara, fala pra gente, explica aí pra nossa audiência quem é a Favela Ecos. O que essa startup faz, qual é a proposta, como que nasceu, aonde eles convivem, o que eles comem. Favela Ecos é fruto de um movimento coletivo, né? Necessidade gigantesca que a gente tem aí de mobilizar, de obter recursos, de capitalizar, de impulsionar as ações, os projetos, né? Melhorar algumas coisas que sempre vai ter para ser melhorada em todos os aspectos, no ser humano, no lugar onde a gente vive, e ela vem com um projeto de objetivo de conectar pessoas, utilizar a tecnologia a favor da informação, propondo soluções, viabilidade e potencial econômico a partir da sustentabilidade, né? A gente sabe que a gente tem um olhar específico para a favela como potencial sobre todas as coisas, polo, celeiro, cultural, mas as mazelas continuam permeando, crescendo e elas não são, a gente não vê números de resultados positivos em relação a isso, então passa a ser uma utopia, né, tudo isso. Então, enquanto morador favelado, é difícil aceitar que a gente deva continuar com esse estigma de que a favela é potência, mas quando eu abro a minha porta para poder ir no mercadinho, comprar qualquer coisa, tem um rato morto na minha escada, tem uma série de situações que todo mundo sabe que é comum a diversas favelas no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Então, potência até que ponto? Potência de quê? Potência econômica, e ainda porque ainda tem muita miséria, ainda porque tem muitos jovens ainda querendo capacitação, emprego, oportunidade, e essa potência não atingiu esse jovem que está nascendo dentro daquele lugar de potência. Então, né? Então, o Favela Ecos, ele tem esse viés de desmistificar isso e buscar, propondo sempre, né, soluções a partir desse ponto específico, que é trazer à tona e para a superfície esse real poder que existe dentro da favela. Uma linguagem diferente, conectando, numa gestão compartilhada, inovando e aprendendo todos os dias com os nossos problemas em busca dessas soluções. Legal, vocês atuam diretamente ali na Rocinha, né? É a menor comunidade hoje do Brasil, né? Há anos, né? A menor, né? Tá tentando crescer e não consegue, né? E tentando buscar um lugar ao sol. E a gente estava conversando no bastidores que, cara, a Rocinha parece que é uma cidade dentro da cidade, né? Então ela tem particularidades e muitas das vezes quando você fala em comunidade, você vê dois fatores, né, que sempre permeiam, né? As dificuldades, como você falou
Sim. Acordou, pô, tem um rato ali no meio da minha rua. Exatamente. Querendo ou não, as questões de crime, de criminalidade, normalmente as pessoas abordam muito isso. E quando não, as questões artísticas. Pô, tal, comunidade não é só isso, mas também aqui é arte. E você, eu acredito que você, mesmo tendo uma vertente artística, atua dentro do empreendedorismo. E o que eu tenho visto que é muito massivo ali dentro da Rocinha como todo, é uma preocupação ambiental. E ali eu comecei já a pegar alguns insights, né? Eu acredito porque a área também, né? Tijuca e tudo mais. Como que isso respalda o serviço que vocês fazem dentro da Favela Ecos? Quais são os braços que hoje a favela... Como que a Favela Ecos consegue resolver os problemas que ela se propõe a resolver? E quais são os braços para isso? A iniciativa geral é buscar recursos, né? Gerar os seus próprios recursos. Favela, antes de tudo, ela precisa de capital econômico direto para o morador se sentir motivado, para o morador ter tua autoestima melhorada, poder cuidar melhor dos seus. A partir disso, conseguir dedicar tempo para estudar, para absorver novas informações importantes, como a própria conscientização e o seu papel fundamental na resolução de problemas como a questão do lixo, por exemplo. Então, não adianta só eu tentar trazer a falácia de sempre, né, de que o morador precisa ser consciente. Tá, isso aí, beleza, o morador precisa ser consciente, mas aonde está a cabeça do morador para ele conseguir se conscientizar? Qual é a preocupação desse morador em relação aos seus filhos, às suas necessidades dentro de casa? Então, se a gente for analisar só pela questão do lixo, isso é muito superficial, porque o problema não está no morador quando você fala que ele precisa se conscientizar, né? Quantas indústrias vai procurar dentro dos lixões de qualquer favela, nas embalagens que estão nesses lugares, e vai perceber qual embalagem daquela ali é produzida dentro da favela, é produzida pelo um morador daquela comunidade. Então, o nosso papel é abrir esse leque, ter um olhar diferenciado, com mais cautela e responsabilidade sobre o que podemos fazer e trazer esse diálogo à tona. E aí não é procurar o culpado, né? É procurar pessoas interessadas em fazer parte desse diálogo da melhor forma possível, cada um no seu tempo, como podem. Então, se eu tenho 10 moradores interessados em fazer parte disso e não podem, porque está pegado com o seu emprego, porque precisa manter o pão de cada dia, e já é pouco para poder manter a alimentação da família, não consegue dar uma educação de qualidade, ter tempo para estar cuidando com o olho no seu filho para que ele não se perca aqui e ali, eu vou entender perfeitamente que aquele morador ele não pode estar fazendo parte de uma roda de conversa para falar sobre o lixo da favela. Ele não tem essa condição. O sistema não permite que ele esteja ali preocupado também com a qualidade de vida da favela relacionada ao que ele pode fazer em relação à conscientização sobre o que mais ele pode fazer um pouquinho. Eu posso abrir a luz para ele, para que ele possa comer alguma coisa e não jogar no meio da rua. Isso aí eu posso fazer, né? Posso chegar para ele e falar, cara, pega a tua embalagem e bota no teu bolso, pô. Bota no bolso aí, no momento certo você vai encontrar uma lixeirinha, você joga em algum lugar. Isso é importante? É muito importante, mas não é o que vai resolver, porque o problema do lixo ele é muito antigo, o volume é muito grande, e o Favela está vendo como diferencial, por quê? Porque está pegando e espalhando isso por menores. O que parece ser muito grande, vamos espalhando. O volume ele vai ficar alto se você juntar. Então vamos espalhando, porque espalhando, alguém lá vai pegar um, o outro lá vai pegar o outro, porque se você olhar o montante, você vai ter que abrir os braços, e muitos braços para tentar tirar isso dali. E a gente está trazendo essa visão diferenciada, tá? Então parece que não, mas quando eu saio para produzir cinema, isso tem a ver com o lixo da minha comunidade. Porque através do cinema eu posso transmitir uma mensagem e estar atuando e trazendo mais pessoas para dentro, porque ele conseguiu despertar nele o interesse, o jovem, de fazer cinema do que o interesse de sentar numa roda de conversa para falar como a gente pode resolver o problema do lixo. Então, através do cinema eu consigo falar sobre o lixo, eu consigo traduzir que existe um movimento e esse movimento se fortalecer e qualquer recurso que vier para esse movimento destinar para mais uma ação relacionada ao lixo. Então, 50 jovens envolvidos produzindo um filme, eles nem sabem o quanto eles estão contribuindo para que a gente possa, de uma outra maneira, solucionar um outro problema que não é a pauta direta
aquele filme que está sendo produzido para ele, porque a pauta para ele é discutir o roteiro, o papel dele dentro desse filme, se ele vai filmar, se ele vai atuar, se ele vai fazer parte da produção, porque é importante para a gente, isso mobiliza, isso dá visibilidade, abre um leque, mostra para ele quantos estão fazendo também que a gente pode fazer, e aí quando a gente consegue juntar essas pessoas e produzir esse filme, eu posso pegar esse material e sentar com uma outra pessoa e falar assim, olha quanto a gente está fazendo lá, a gente não tem grana, estamos fazendo com celular, o objetivo é fortalecer tudo isso aqui e levantando essa bandeira a gente ganha notoriedade para poder falar de outros temas, como lixo, por exemplo, como a questão do meio ambiente. E nem vai ser batendo na porta da associação de moradores ou na porta dos moradores, opa, e aí, como é que está seu lixo? Né? Quem vai financiar essa movimentação? Como é que faz isso? Quem tem seu tempo disponível para estar movendo essas ações diariamente para tentar reduzir logo que o volume já está imenso? A gente não está falando de algo que começou há 10 anos. A gente está falando de uma favela com 250 mil moradores. A gente está falando de uma favela que tem um contingente da Conurb lá dentro gigantesco, diariamente, para tentar reduzir esse volume. A gente está falando de N projetos de área comunitários que já foi desenvolvido na favela. E o problema ainda continua, porque o problema está muito maior, o problema é muito mais embaixo. O problema está em buscar novas estratégias e não discutir o problema, porque discutir o problema faz a gente ficar ali correndo atrás do próprio rabo, discutindo o problema e sem condições de resolver. Então, a cada nova iniciativa do Favela Ecos, seja para o cinema, seja para a música, seja para questões financeiras, buscando economia, a potencialização da economia local, o empreendedorismo, é viabilizar recursos e fortalecimento da instituição para que a gente possa ter meios próprios de criar sempre novas ações a favor daquilo que é um problema crônico, que é o lixo. Se eu tenho condições de dar visibilidade a um movimento, esse movimento de forma vai trazer de fato os recursos necessários que pode ser imprimido nas ações necessárias. A favela não tem tratamento, processamento. Ela não tem. O que ela tem no máximo é um movimento cooperativista, com uma imprensa em algum lugar, com um grupo de moradores com uma camisa X, Y, Z, mas isso é um ecossistema que mantém o pobre ainda dentro do seu próprio lixo, porque ele não vai trazer o resultado de fato que precisa. Ele vai ser paliativo, sempre paliativo, mas não vai trazer a dignidade que a favela precisa. A favela só vai conseguir isso, de fato, se ela se instrumentalizar, se estruturar financeiramente e implementar a utilização das ferramentas que fazem com que esse resíduo seja, de fato, processado, chegado na indústria e trazer de volta os recursos necessários que faz com que a gente, sim, aí consiga implementar outras ações para complementar isso aí. Então, literalmente na raça, né? E na estratégia, na inteligência. A gente fala tanto que somos um povo criativo. Verdade. Fala tanto que a favela é um polo de tanta coisa. Então, como assim? É só até a página 2? Não. Isso é criado para fazer um plano de fundo. Plano de fundo, na verdade. Então, elogia, diz que a favela é potência, né? Elogia, diz que a favela agora é moda, então leva para os filmes, leva para a TV, cinema, novela, produtos, tá, mas por que a merda lá continua ainda, brother? Por que não mudou o bagulho, velho? Muito pelo contrário, tá confundindo a mente de geral, tá confundindo a mente da galera, dos jovens, porque na verdade a intenção nunca é a solução do problema, partindo de onde vem tudo isso. Então eu entendo que vai ser de dentro para fora, germinando entre o lixo, aquela sementinha que dali vai para um jarrinho de planta e começa a ser regado e ela vai, e aí você vai lá e olha e fala, poxa, ainda é possível, porque ainda é possível. A gente está vivo, cara, a gente está nesse lugar. De 2 anos para cá, potencial turístico da Rocinha, com todo o potencial existente que todo mundo já sabe, de 2 anos para cá, mano, acho que ele cresceu 20% fora de temporada, né? O próprio restaurante, né, o Mirante, acendeu uma luz muito bacana. Não, e todo mundo fala, né, do café da manhã lá no Mirante da Rocinha. Tem um novo visual, tem um novo visual, um outro espaço também, e assim diversos empreendimentos de moradores que não começaram ontem. Essa é o que eu quero trazer aqui, não são moradores que começaram ontem, mano. Estão sendo vistos, estão sendo reconhecidos, mas a história mostra que é uma galera que está ali, sabe, enraizada, não é pessoas que chegaram ali e hoje estão, não,
diferente, muito diferente do Vidigal, que teve muitos empreendimentos que invadiram a comunidade. Então a Rocinha também está vivendo esse processo, mas a maioria das vezes os maiores empreendimentos está vindo ali oriundo de quem é do local, do território. E eu, como morador, entendo que o Favela Ecos ele acaba tendo esse papel também, de trazer do território a solução, sabe? Assim, de buscar a solução. Então, qual é a possibilidade? Então, pega e desfaz esse monte de lixo todo, espalha ele e fica mais fácil entender, né, como a gente pode começar. Porque para pegar esse volume todo eu precisaria de uma retroescavadeira, um caminhão basculhante, e se eu espalhar ele todo eu posso pegar na mão. Se eu selecionar, botar num saquinho, carrega, leva para um lado e volta, aí seleciona mais um pouco, e aí você vai encontrando pessoas porque alguém teve a visão de falar, putz, galera, para escalar vai ficar difícil, vamos espalhar, talvez espalhar fica mais fácil. E a gente está com essa visão, acreditando que é possível. E está funcionando, né? Está funcionando. A Rocinha ela não tem mais espaço, né, para implementação de muita coisa, mas e as nossas favelas co-irmãs, que têm esses espaços, né? Então, como podemos implementar projetos pilotos em outros lugares? Pô, mas a Rocinha tem o maior volume de lixo, não adianta muito, porque ela também não tem espaço para criar essa estrutura necessária para processar esse lixo todo. Então, vamos criar um projeto piloto, vamos procurar um outro local, uma outra comunidade, porque as favelas têm os mesmos problemas. O lixo está em todo lugar, né? Então, vamos criar em outras comunidades que têm espaço físico para criar essa estrutura e provar que é possível, e a partir dessa logística a gente começa, sim, traçar um plano de ação em direção a essa solução. A gente precisa encontrar essa solução. Não é mudar da noite para o dia, mas precisa se começar o diferente, porque a estratégia de anos só está piorando. Ela não está levando a gente a lugar nenhum, né? Está fazendo muito pelo contrário, que cada jovem que cresce, que tem a oportunidade de estudar e ter um emprego, vai embora, vai viver a sua vida. E que não está errado. Não está errado. Mas ele não tem motivação para poder voltar, depois que ele conquista esse espaço, de voltar e tentar ajudar a solucionar, porque está tão enraizado o problema e ele está tão grande o problema que é a desgaste de energia e aí envolvimento partidários e entra naqueles outros assuntos que você sabe qual é. Então, a Favela Ecos está com esse papel e a gente está acreditando muito nessas parcerias justas para viabilizar a possibilidade de soluções. Muito show, né? Muito show, porque você consegue entender, né, que a Favela Ecos ela é um canal que fomenta recursos, pelo que a gente está conseguindo entender aqui, para que essas ações internas consigam crescer sustentavelmente, né? Que a gente sempre usa essa palavra sustentável, olha para a questão do meio ambiente, né? Mas a gente tem um contador, né? A gente sabe que ser sustentável não aponta só para o meio ambiente, né? Mas financeiramente, qualidade de vida. Qualidade de vida, irmão. E até sobre essa questão, né, falando mais sobre negócios, né, financeiros, você apontou um problema em comum em relação ao lixo, que é comum à Rocinha, ao Vidigal, ao Complexo do Alemão ou ao Leblon. Né? Todos têm esse tipo de problema. Mas também existe em comum, né, um bolsão tanto de demanda, porque, por exemplo, a Rocinha só tem 250 mil habitantes, e também tem uma oferta que talvez não atenda completamente essa demanda, né? E aí eu gostaria de entender de você, Henrique, o que a Favela Ecos entende, quais são os projetos justamente no que se refere ao empreendedorismo. Né? Por exemplo, a Maria, que tipo, é uma manicure muito boa, mas não tem visibilidade. E, de repente, a Joana, por não entender que ela é muito boa, ela acaba descendo para fazer a unha com uma outra pessoa. Tipo, o que a Favela Ecos tem de projeto para conseguir incentivar e expor os empresários locais? E mais do que isso, né? Como as comunidades elas têm esses problemas em comum, se vocês teriam algum projeto para incentivar essa questão do empreendedorismo local para os locais em algumas outras comunidades. Sim, o objetivo é levantar, né? A gente já está trabalhando isso. Marcelo Benz é um cara incrível, amigo, que teve uma visão incrível, maravilhosa, assim, de se aproximar e falar, irmão, é uma realidade incrível
esse mundo, né, da Rocinha, e eu queria estar com vocês nessa iniciativa e me proponho aqui a erguer uma plataforma digital para que a gente possa dar visibilidade não só à questão ambiental, mas à questão da educação, mas tendo como prioridade o empreendedorismo, porque a Rocinha é muito grande, comércio 24 horas, mas como você mesmo falou, nem todos têm a visibilidade para que possa impulsionar seus negócios, né? Isso vai da manicure, a tiazinha faz doce, faz bolinho, a menina que faz peça íntima com tricô, lingerie, né? E diversos empreendedores, mas que não têm. A gente tem páginas reconhecidas da Rocinha, né? Principalmente na época da ocupação, se destacaram muito por defender o olhar do morador, mas que ainda está muito aquém do que é o potencial real que a Rocinha tem. E aí a gente acredita muito que uma plataforma digital estruturada o suficiente para poder acolher todos esses produtos e serviços que existem lá dentro seria o caminho que a gente pudesse estar não só comunicando para as pessoas interessadas em conhecer o que a Rocinha tem de melhor nível de serviço e produto, mas também para a gente poder mostrar para as outras favelas que é possível. E necessariamente essa plataforma é uma plataforma só da Rocinha. É uma plataforma de favela. E existem várias plataformas. Tá, mas e qual é o propósito real por trás de tudo isso? É uma gestão compartilhada? É saber que o produtor local ele tem autonomia para sentar numa mesa e discutir quais os melhores rumos, quais os melhores caminhos que a gente pode tomar para ampliar tudo isso, trazer outros profissionais de fora para criar essa conexão nessa gestão compartilhada para melhor lapidar cada produto desses, para que esse produto hoje que está só sendo comercializado na calçada da comunidade possa chegar num programa de TV, para que essa profissional possa ir lá e falar um pouco da sua vida, o processo de construção daquilo tudo, a sua forma de aprendizado por estar conectada a um ecossistema que está trazendo para ela uma qualificação melhor, porque deixou de ser só o ganha-pão para a família, mas passou a ser algo que está trazendo dignidade, o aumento da autoestima daquela moradora, daquele morador, entendeu? Nós temos um jovem que trabalha vendendo um docinho na porta da favela e ele faz uma comunicação incrível pelo Instagram. E aí eu estava esperando um amigo e eu estou vendo ele conversando, batendo um papo com a galera, e de repente ele pega o celular, então, galera, do meio do nada, assim, então, galera, estamos aqui hoje, que não sei o que, tal. E eu falei, cara, totalmente antenado com o que está rolando, mas por que vai ficar só naquilo ali? Por que ele não pode ter mais? Cabe a mim pensar, então, como um pouquinho mais, além do que ele já está fazendo. E aí eu não conheci, me aproximei dele e falei, e aí, meu irmão, tudo bem? Beleza? Eu falei, cara, tu topa aí no podcast com a gente? Ele, pô, mas como assim e tal? Pô, não sei nem... Não, meu irmão, a gente vai criar alguma coisa especial onde a gente está trocando uma ideia com um convidado, ainda não tem esse convidado, mas a gente vai ter um próximo convidado e a gente já começa a estreitar aqui com você, para você interferir nesse momento e chegando lá e fazendo tua parada e botando teus docinhos e manda teu arroba para a gente impulsionar mais ainda o que ele já está fazendo. Essa é a ideia, esse é o pensamento, além de uma plataforma que tem toda uma estrutura tecnológica ali para estar funcionando e fazer essa captação de novos profissionais para trazer essa qualificação também que precisa, né? Como é que ela pode inserir um código de barra no produto dela para que o produto dela possa sair da calçada e também chegar à prateleira de alguns lugares? Como que a gente traz isso para essas pessoas? O objetivo de olhar o empreendedorismo é em todos os níveis possíveis, porque as redes estão aí, as redes de mercados estão aí. Existe um processo para esses produtos chegarem lá. Então, vamos tentar entender como é que é esse processo, o que é que precisa ser feito. É volume? Não é o volume? É certificação? Não é só a certificação? O que é? É uma embalagem legal? É uma identidade visual interessante? Vamos trabalhar junto com a pessoa que não tem. Nós estamos criando uma agência de marketing para a favela. Esse é o olhar sobre as coisas. Entender, eu não quero só pegar o cliente. Não quero pegar só o cliente para fortalecer esse movimento, né? Eu quero criar novos clientes. Ou seja, a tia está lá com um trabalho muito legal, o jovem está ali com um trabalho muito legal. Eu recebo um cliente que fala assim, guys, olha, maneira a iniciativa e tal, somos seu cliente, cara, para fortalecer o movimento. Bacana. Vamos fazer o trabalho para ele e entregar de excelência como se ele estivesse contratando de qualquer outro lugar. Mas como é que a gente reverte parte desse resultado para poder financiar a estruturação dessa identidade visual daquele bolinho daquela tia que não pode pagar e não sabe criar, não sabe como fazer isso?
Como é que eu posso inserir ela dentro de um ecossistema de comunicação para que a história dela possa ser contada também de uma maneira criativa, onde necessariamente eu preciso sentar ela ali e ter 1 hora com ela falando, mas nessa 1 hora com uma outra pessoa, ela também poder entrar nesse circuito e a gente criando essa história até que ela possa sentar e ter 1 hora só para ela. Existem várias possibilidades, sim, de quebrar esse gelo do que já existe como potencial, mas não sendo trabalhado de fato como potencial. Reconhecimento da favela é tapinha nas costas. Caramba, a favela da Rocinha, meu irmão. Isso é para me iludir. Dizer que eu moro na favela mais incrível do mundo é para me deixar confortável. É para me reproduzir essa mensagem e não falar dos problemas que lá existem. É até bom você tocar, né, nesse assunto do tapinha nas costas, porque a gente vê muitas iniciativas, né? Sim. E algumas que a gente sabe que, cara, é marketing. O cara tá ali fazendo marketing, né? Tá Exato. usando a palavra Exato. ambiental, ou tá Sim. usando a palavra sustentabilidade para, de alguma maneira... Filantropia, cooperativismo. Tá Entendeu? tudo queimado há quantos anos, cara? Esse tipo de colocação. Se fala de cooperativismo, o nego já, tipo, meu irmão, olha quanta coisa foi feita por conta de iniciativas criadas para facilitar, mas que foi utilizada de maneira indevida, né? ONG. Pô, cara, é estranho. São iniciativas que favorecem apenas a população de baixa renda, mano, que vive em setores de alta vulnerabilidade social. E por que foi manchado? Porque precisa ser manchado. Porque isso potencializa de verdade. Se todas as ONGs existentes, oficialmente, estivessem trabalhando de maneira correta, o que seríamos contra um ecossistema existente que tenta oprimir o pobre, o preto e o favelado, meu irmão? Então não pode. Então tem que manchar. Tem que se auto-sabotar. Tem que inseminar, tem que inserir pessoas que façam propositalmente errado para não acontecer. Porque senão a gente passa a ser ameaça. Porque já somos, sem ter essas ferramentas funcionando como deveria. Já somos ameaças, brother. Entendeu? Você falou do profissional que está ali querendo criar um produto, quer botar no mercado, que separa ele desse mercado, vou dizer assim, de maneira grosseira, é o conhecimento, é o passo a passo, framework. E é exatamente isso que, assim, não é nem tão difícil assim, né? O cara, se tiver meia hora de entendimento de estudo, ele vai chegar lá. Sim. Mas será que existe um real interesse para que essas pessoas ocupem esse espaço? O que motiva? O que motiva é ter que pagar as contas, irmão. Eu tenho que fazer o bolinho, tenho que botar na rua, tenho que vender porque eu tenho que pagar as contas. Entendeu? Se ele for pensar, eu preciso aprender para vender mais, eu preciso aprender para... Ele vai achar que aquele tempo que ele está pensando nessas coisas, ele está deixando de pensar no prático, que é fazer o bolinho, botar para vender. E aí não é um processo que envolve só ali a parte prática, né? Envolve intelectual. Ele vai parar, educação. como ele vai parar sozinho e vai falar que eu preciso de código de barra? Eu nem sabia que eu precisava de código de barra. Precisa de uma certificação da Anvisa. Eu não sabia. Eu sei que eu preciso vender, mano. Eu preciso produzir. Eu fui lá, me dediquei, aprendi a produzir. Que bom que funcionou e deu certo a receita. E agora eu tô conseguindo vender e pagar conta. E aí precisa de uma outra pessoa por aí e fala assim, caramba, cara, você quer botar isso na padaria? E se a padaria falar assim, só entra com certificação? Aí ele vai ter o primeiro impacto, porque alguém falou para ele, não, cara, você pode botar lá na padaria. Porque tentou ele só tá vendendo na calçada onde a certificação é um problema menor para ele, porque o problema maior para ele é ter que vender. Ele precisa vender. Perfeito. Entendeu? Ele precisa. E ele precisa vender e ele precisa estar antenado à atualidade que, antes da certificação, tem toda uma rede que ele precisa começar a dominar para ele comunicar e poder vender um pouco mais. Então tem tanta coisa que ainda tem nesse processo que pegar um cara, um morador de A a Z para que ele esteja minimamente preparado, que você falou um pouco de entendimento, mas minimamente preparado, precisa ter alguém com esse entendimento para levar para ele. Porque se todo mundo fosse ter a sacação, pô, eu preciso da certificação, pô, vou estudar como é que é, pô, eu preciso botar na prateleira do mercado, vou lá ver como é que é. Seria maravilhoso. Somos um povo criativo, então não teríamos dificuldade. Mas o que é colocado no inconsciente é que você precisa comer, você precisa morar. Tem um amigo músico que talentoso, cabeça branca, incrível, gente boa pra caramba, trabalhador do bem, e que desde cedo se perdeu no alcoolismo. Hoje está cabeça branca, sem condições de poder ter um emprego à noite, para você ter uma noção.
porque é muito forte para ele. O aconselhamento que ele tem é, cara, você não pode nem arrumar um emprego à noite. Porque se você vai chegar no seu trabalho à noite, você vai entrar na favela, os bares vão estar lotados, você vai encontrar um, é cria da comunidade, vai encontrar um, vai encontrar outro e tal. E aí alugou um lugarzinho para morar, 5 dias de atraso. O último 5 dias de atraso, provavelmente, foi pra rua. Mas o cara não é viciado. O cara não é o cara da porta de bar. Ele já foi um dia. E hoje ele está lutando para se manter da melhor forma possível, dignamente, escolhendo qual emprego, precisando de emprego. Porque ele sabe que é mais forte do que ele está tentando todo dia. Então, assim, não tem essa do... Você tem todo o tempo do mundo, você tem todas as informações, você só não tem porque você não quer. Não existe. Existe o olhar do outro que está olhando isso e ter um ponto de visão diferente. É muito comum olhar nesse aspecto da crítica e falar, pô, mas você tem que ser forte, meu irmão. Você não pode, não pode. É muito fácil eu ter essa visão sobre ele, que não estou na pele dele sofrendo do mal que está sendo mais forte do que ele. Cabe a mim ter consciência de falar assim, eu vou arrumar alguma coisa para você fazer. Eu sou músico, ele é músico. Quero muito um músico comigo, mas ele nem pode tocar em banda. Não pode, porque Você é toca maior. o quê? Eu arranho no violão, mas eu gosto muito de compor, gosto de percussão, mas a composição e cantar é uma coisa que eu nem me pergunto por quê, porque eu já nasci assim, então... E eu nem sabia, fui descoberto ainda na rua, né? Deus botou um anjo, camelô na minha vida e falou, meu irmão, tu vive igual passarinho aí cantando, faz uma música aí. E aí eu fui fazer essa música, pedi para ele algumas informações e aí a coisa mudou na minha vida, até o dia em que um playboy passou em frente à estação de Madureira, onde eu dormia, eu tinha 11 anos, e aí a minha música estava tocando no carro dele no sinal, muito alto. E aí ele... A tua música minha tava... música. Qual a tua música? Minha música foi o Rap da Pedreira e Parque Colômbia, 1995. Funk, né? Quando eu saí da rua... Será que dá, minha música. dá strike? Pergunta aqui, equipe. Será que dá strike se ele falar aqui um pedacinho da letra? Dá não, né? Não. Se der. Não tem problema não, pô. Fala aí só a letra então, só, pra gente... Pra ver se alguém lembra. Refrão. Pode refrão. Não, pode manter, vai continuar gravado. Vamos fazer um refrão aí, que o refrão é bem conhecido, sim, né? Parque Colômbia, um lugar lindo de morar. Olha a pedreira, o demorou da página. Mas que bonde é esse que carrega uma bandeira? É de Parque Colômbia, Aliança da Pedreira, onde tem mais de 1000 medalhas, mais de 5.000 troféus. Colômbia tá uma uva, Pedreira tá um mel. Isso salvou a minha vida. Essa música foi para uma comunidade que eu não conhecia, falando de uma galera que eu nunca tinha visto na minha vida, num baile que eu nem sabia que existia, e aí um camelô falou, cara, pô, faz uma música, tu só vive cantando aí, e eu nunca tinha feito música. E eu pedi informações, e ele me trouxe algumas informações, eu escrevi a letra da música, ele levou para o representante de galera, uma galera do Parque Colômbia, eu tenho o maior carinho por essas pessoas, porque essas pessoas mudaram a minha vida, literalmente, um movimento funk, eu tenho o maior respeito por o que é o movimento funk, independente das opiniões nacionais e internacionais sobre a nossa cultura, e tem uma parte que eu reconheço, mas não tenho como colocar isso como o ponto máximo, né? Que é a degradação da informação, né? De uma série de coisas. Sim, sim. Mas a culpa não está nas pessoas. A culpa não está nas pessoas. Se a culpa estiver nas pessoas, estarem em quem estava promovendo esse mesmo funk naquela época. Sim. Eu, como um MC, morador de rua, hoje estou aqui com vocês por conta dessa música, por conta desse movimento. Não é nada mais por isso. Nós estamos aqui exatamente por esse momento, senão a gente não estaria falando de todas essas coisas. Então, o meu respeito à cultura funk é por vivência, né? Então, se eu sou quem eu sou, eu agradeço essa cultura. E passei por todas essas fases, desde o processo da proibição do funk no Rio de Janeiro. Nessa proibição do funk do Rio de Janeiro, o meu parceiro de dupla,
se envolveu com tráfico, em 3 meses foi assassinado pela polícia militar. Nós éramos jovens, nós não tínhamos o que comer dentro de casa, andávamos para cima e para baixo com chinelo com buracão no calcanhar, passando por debaixo da roleta de ônibus para ir para Caxias, para Belfor Roxo, porque as pessoas começaram a querer ouvir a gente, então chamavam a gente para gravar em vários lugares que a gente nem tinha noção, cantavam em bailes sem receber, com a promessa de que estávamos pagando uma dívida por ter sido produzida e tudo mais, e a gente hoje olha para trás e fala, caramba, todo esse ecossistema da legalidade musical já existia, a gente nem sabia, e as pessoas que lideravam esses processos tinham noção dessa informação, e aí eu me multiplico por milhares, porque quantos MCs nessa época passaram pelo mesmo problema? Então, se tiver que ter um culpado do que o funk se tornou, a culpa é desses caras que estavam fazendo essas gestões nessa época, porque eles tinham ciência. Eles tinham ciência de tudo isso. Tem nome e sobrenome. A minha música está no YouTube, em diversos lugares se você procurar, mas perguntar para mim, e aí, cara, o que você consegue capitularizar da tua música? Então, assim, e como eu, existem outras pessoas. Então, o que o funk se tornou é um tapa na cara daqueles que ainda se escondem nas sombras e não são os verdadeiros responsáveis pelo que o funk se tornou. Porque eram eles que executavam nos bailes, nas rádios. Eles que criam até hoje tendências. São eles, não são os MCs. No momento que você é um produtor musical e você é um dono de baile, e eu canto aqui, vai tomar não sei aonde, e você acha legal, e você executa, e você contrata ele pro teu baile, a culpa é minha? Por que a culpa é minha? Você deveria chegar para mim como produtor e falar, cara, desculpa, eu até entendo que você tem o maior sonho de ser artista, mas vamos fazer junto aqui uma outra parada para você ter a oportunidade de ser o artista? E ainda que você aceitasse, ainda tem um segundo filtro que é ele que contrata. Ele fala, meu irmão, tu pegou o garoto aí, mas, pô, desculpa. Vai ficar você e ele aí tentando, porque eu não vou fazer parte disso. A gente sempre tem a tendência em procurar culpados e apontar o culpado segundo aquilo que a gente imagina que seja. Exatamente. Mas existem sempre forças maiores, pessoas maiores que orquestram o todo. Que coloca para dar errado propositalmente, porque se o funk carioca ganhasse o poder da bossa nova, da MPB, o que seria dos jovens favelados com poder de fala? Eu fico pensando, será que é só a favela? Não, assim, a grosso modo, vamos imaginar, será que o Brasil, ele não existe uma máquina que o Brasil é meio que projetado para ele não se desenvolver aquilo que ele pode desenvolver? Porque, assim, cultura, terra, né? Recurso. A gente exporta muito, muito, muito. Tanto é que teve o problema que está tendo agora. Sim. E o que tem de empresário que é muito grande ficando doido não está no gibi. Então. Talvez para mim e para o Jorge que vai comprar um café mais barato, não vai doer tanto. Mas para o cara que está exportando... Tá doendo. E até as famílias que dependem disso também. Exatamente. Mas será que o Brasil não poderia ser um país? Porque a gente está olhando aqui como comunidade. Mas será que se eu olhar para o Brasil como um todo no globo, o Brasil não é uma favela que é projetada para não atingir a sustentabilidade que precisa atingir? Isso vem da colonização, né, meu irmão? Não é de agora, né? Você entende? Será que não? Então, será que não existe uma essa grande projeção? Comunidade de ameaça para outros países. Uma grande comunidade. Como a comunidade para a cidade. Como a cidade para o próprio país, dependendo da sua relevância e seu posicionamento. Você entende? Então, ela é assim, o nosso Brasil ele é um ponto de ameaça. Tanto que potências tentam oprimir e peitar, conseguiram de maneira sutil te manter embaixo do sapato durante muitos anos. Correto. E hoje você vê um posicionamento diferente. Podem dizer o que quiser, mas negar que tem um posicionamento diferente a nível de soberania, meu irmão, é indiscutível. Você tá falando em relação ao Brasil, como é um país de tamanho continental. Eu sou pai recente, né? Tenho uma filha de 10 anos e um filho de... bem-vindo ao clube. de 3 meses. E eu tento, na medida do possível, explicar para ela que o mundo não é o que geralmente passa na televisão pra gente. Né? Então, como você é um ativista social, creio que muito mais do que eu, você tenha conhecimento do movimento pan-africanista, Thomas Sankara, agora o Brian Traoré, e é algo que eu, vendo o que eles tentaram fazer e foram ceifados, né, justamente quando essa situação que é para não dar certo, e eu fico imaginando
como seria se nós conseguíssemos ter essa unidade? Não só a nível local das comunidades, mas a nível Brasil. Porque nós somos um país continental, né, como o Lincoln falou, com recurso, com arte, com cultura, reconhecidos no mundo inteiro, algumas áreas reconhecidas e aclamadas, de fato, no mundo inteiro. E como seria interessante da gente conseguir furar essa bolha, né, desses agentes invisíveis, né, essa mão invisível que tanto nos travam, porque não nos falta nada. Não, tirando a parte de guerra civil, o movimento popular. Geralmente o movimento popular é levado a criar essas rupturas, que aí vai chegando os conflitos armados, né? Tudo. E aí a tentativa sempre de botar uns contra os outros já é para não fortalecer essa ideia, né? Para que a gente realmente não fique cada vez mais longe dessa possibilidade de unificação, né? E aí, como você falou, né, Sankara e Ibrahim, não sei o quê, a gente pode sofrer tudo isso, cara, se a gente entra numa linha de posicionamento radical como esses caras, assim, entendeu? De ter agentes infiltrados, sendo os próprios brasileiros, com a missão única e exclusiva de não deixar a parada. Por quê? Porque os interesses multilaterais. Assim. Se vem de outros continentes, outros países, com interesse de que aqui se torne uma atmosfera morna, sob controle. Então, a nível global, assim, está um pouco distante essa realidade, tá? É uma conscientização muito maior que está além da nossa compreensão num primeiro momento, mas é arriscada até. É arriscada, porque daqui a pouco a gente pode não ter essa liberdade que a gente está tendo aqui, e nem imposta pelo nosso governo, entende? Externo, porque a gente está sendo vigiado até por quem está lá fora. Às vezes os nossos governantes nem sabem quem somos, porque somos pretos, viemos de origem... Então é só uma parcela da sociedade muito grande que representa o povo brasileiro, que precisa evoluir, que precisa... É muito olhado nesse quantitativo. Individualmente, vai ter que procurar lá na Receita Federal quem sou eu, qual é o meu CPF, para saber quem eu sou, um número em algum lugar. Então eles não estão nem aí. Mas... lá fora, eu acredito que não é dessa forma. Lá fora está a partir desses equipamentos que a gente compra e utiliza, nossos celulares. Entende? Então, para a gente ser sabotado aqui dentro, é muito mais fácil por eles lá fora do que o nosso próprio ecossistema, porque o nosso próprio ecossistema, a nível nacional, está preocupado com a sabotagem por um outro aspecto, pelo interesse econômico, pelo poder, né? Tem gente que já não está mais brigando por questões de grana. Poder, meu irmão. Então, não está nem aí um para o outro, está criando máquina de moer carne humana, né? Mas esse tipo de papo aqui é uma ameaça. É uma ameaça, porque se a gente começa a falar da possibilidade dessa unificação, dessa solidez enquanto busca, cara, não é interessante para quem olha de fora. Não tem. Ele tem que ter a gente como subordinado, sob controle, sobre possibilidades reais de saber que quando precisar de você, ele tem liberdade para vir aqui e tirar o que quiser. Ele não quer aqui resistência para os seus futuros interesses. Eles não querem. Eles estão muito mais consolidados entre si e nem tanto. Você vê o que acontece lá fora. Você vê agora o Nepal aí, por exemplo. Você vê essas tentativas de criar cenários, uma facada em um tiro na orelha do outro, tentativa de criar cenário. Entende? Mas, na verdade, não é nada daquilo. Mais uma rúbrica num roteiro de alteração, porque aqui não está dando certo, rubrica aqui para ver se assim dá certo. Sempre tem uma máquina maior por trás. Né? Então, assim, é distante chegar nesse conceito geral de unidade, soberania a ponto, né, estratégico nesse sentido, porque nós não somos só nós. Por incrível que pareça, precisamos estar nos relacionando a nível global ali, de alguma maneira. Fazendo aliança. Infelizmente, é um ecossistema criado há muitos anos e a gente hoje não tem como. Hoje a gente está lutando pela nossa sobrevivência de base, do último metro. Né? Você tem o Google Maps, ele vai até um ponto,
e tem o último metro que ele não alcança. O último metro somos nós. Literalmente Sacou? abaixo da linha do trópico de Capricórnio. Exato, cara. Ó, acabei de pegar ali um cafezinho sem açúcar aí, homenagem ao nosso leão velho de Indy, né? O cara veio aqui com o convidado, cara, do querer deixar eu beber café com açúcar. Eu tô aí num processo de transição ainda. Eu fiz isso ontem. Sei nem se vai rolar. Fiz isso ontem. Sei nem se vai Tomou rolar. café Mas... sem açúcar enfim. ontem. Já tô mesmo há algum tempo, eu não sou muito de tomar café, porque já tomei muito café. E aí, por ficar muito tempo sem tomar café, quando eu voltei a tomar café, sempre começou a me dar... Falei, putz, calma aí, vou começar devagar. Como é que eu posso, né, fazer direito? Conseguir O devagarzinho. café, Né? dizem que não é para pôr açúcar. É. E aí, por outro lado, se o açúcar é veneno. Então você começa a falar, não, mais vale o sabor um pouco amargo, mais saudável do que... né? E na medida certa também, porque só, café também necessariamente... Tem que ver também qual é o... Ih, tem Papo de café é papo há muito tempo. É, pô. A torra média. Torra média. Nossa, velho. Henrique, eu queria entender, e assim, dentro daquilo que você pode falar, né? A gente Sim. partindo aí já pro final dessa nossa conversa, né? Porque capacidade zero minha de entrevistar. É um bate-papo, né? Bate-papo, É um um bate-papo. bate-papo. Quais projetos você tem encabeçado, que você possa falar, que você já tenha em mente, que coisas que de repente podem acontecer, que você possa falar, né? Porque tem um período estratégico para tudo. A gente conversa bastante, né? Dentro dos bastidores. O Favela Ecos também nós tem. Nós tem, pô, tá maluco? Mas a gente queria dar esse espaço para você falar um pouquinho, de repente, de alguma coisa que pode estar surgindo, estar nascendo, estar dentro do embrião, que você queira e possa falar, porque eu sei que são bastante projetos. Né? Tem bastante coisa. Eu tô muito debruçado, cara, da potencialização econômica da favela. Legal, legal. Sabe? Assim, Deixa eu só dar um adendo. Cara, você falou isso e... Cara, meu cérebro já pulsa logo, porque eu entendo que a Favela Ecos, ela não é apenas um hub que está ali preocupado com a parte sustentável dentro do lixo, dentro da comunidade ecológica da situação. Mas a Favela Ecos, ela também se preocupa com a parte sustentável empresarial, econômica, entendendo que um apoia o outro. Sem essas duas peças do quebra-cabeça, o quebra-cabeça não vai ficar completo. Exatamente. É aquele quebra-cabeça do Benjamin, do meu filho, né? Você monta tudo e esquece uma pecinha. Aí ele fala que montou. Não montou. Tá faltando uma pecinha, o quebra-cabeça não está montado. Você entende que toda empresa, né, deveria ter seu departamento social. Ela é uma empresa comercial, mas ela deveria ter o seu departamento social. Hoje você tem as empresas que estão relacionadas a crédito de carbono. É a preocupação com o ecossistema. E por que a gente não começa a pensar em projeto na favela alinhado àquilo que já está aí? A gente não está inventando nada. Está tudo aí. Como é que eu vou desenvolver um projeto para falar de meio ambiente e aí eu tenho que dar as costas para a cultura porque eu estou falando de meio ambiente? E aí eu não posso falar do social porque é meio ambiente? Eu não posso falar de ecossistema financeiro, porque eu estou falando de meio ambiente. Quem foi que falou que a gente não pode? Então, existem as divisões, as separações necessárias do ecossistema, dentro do aspecto jurídico. Então, vamos trabalhar isso da forma que deve ser. Qual é a estrutura que tem que ser montada para falar tudo sobre necessariamente o ecossistema relacionado à sustentabilidade do meio ambiente? Então, vamos lá. Vamos embora. E aí, quando você fala de reciclagem, você está falando de geração de receita, empregabilidade, né? Geração de trabalho e renda. Então, automaticamente, você está falando de finanças. E aí, se você não faz educação financeira, o cara vai vender o papelão e nem vai saber por que ele está vendendo papelão. Disseram para ele que papelão é bom vender. E aí ele continua vendendo papelão e continua tomando biricutico, continua vendendo papelão, continua usando os bagulhinhos dele, continua vendendo papelão e a família dele, o filho dele crescendo. E ele achando, porque dividiu o papelão com a cachaça e o pão, dividiu o papelão com o baseadinho dele lá e o arroz com o feijão. Então, quando a gente olha para o aspecto empresarial desse mesmo cara, para ele se encaixar nisso, ele tem que cortar o cabelo, ele tem que fazer a barba, ele tem que ter uma postura para dialogar, para falar, para entrar, para sair, disciplina de horário. Ele precisa de uma série de coisas que, se eu for ficar falando só de meio ambiente, eu não vou conseguir alcançar tudo isso. Então, quando eu falo de montar um ecossistema comercial, eu não tenho como evitar de dizer para ele que ele precisa disso. Ele precisa disso. Então, se eu juntar as duas coisas,
fica muito mais fácil o entendimento de saber que ele pode sim ir lá para dentro do lixo, saber que ele precisa estar equipado para lá, é obrigatório ele estar para preservar a saúde dele e o bem-estar da família, porque se ele morre é a família que fica sem ele, né? Ele é o provedor, a maioria das vezes está lá com a esposa dando o que pode na vida para manter a família e ele tentando da melhor forma levar o pão também para conciliar o básico daquela família, mas é o cara que já está desmotivado, barbudo, barba para fazer, já não perdeu os dentes, já não tem mais um linguajar exigido pela sociedade para determinados setores, né? E a gente entende que um ecossistema montado, equilibrado, aonde a gente consiga de A a Z falar todas as línguas que se faz necessário para sanar alguns problemas que existem dentro da favela, passou da hora de existir. Um projeto que ele pode falar do social, sim, e aí, legalmente falando, ele precisa estar estruturado para ser uma instituição sem fins lucrativos e obedecer às regras do jogo, para estar ali e representar isso. E ele também precisa ter o equilíbrio necessário para poder se posicionar numa mesa de negociação com qualquer empresa que queira receber e entender que aquilo ali tem potencial e, poxa, chama lá, vamos conversar, ou então vamos lá, vamos conhecer. Ele precisa ter uma postura diferenciada para receber aquela pessoa e poder, à altura, fazer com que essa parceria já esteja meio caminho andado só por ter dado match nessa representatividade da favela com qualquer pessoa de qualquer lugar para falar sobre o que está ali sendo discutido. Projeto social, projeto de meio ambiente e tudo mais, porque a empresa é a empresa. O perfil é aquele. O empresário ou o representante que for procurar vai vir com aquele protocolo. Então, ele precisa minimamente se adequar a isso, porque a qualquer momento ele pode receber e ele precisa saber como receber essa pessoa. Precisa saber como conversar sobre isso, como falar sobre aquelas coisas, saber fazer a defesa do seu projeto e os porquês desses projetos serem implementados. E quanto vai ser bacana se eles puderem, juntos, caminhar nessa direção, nessa construção. Quando esse representante voltar, ele vai voltar com a bolsa cheia de novidade para sentar com o superior dele para falar, cara, é incrível, os caras são incríveis. Os caras estão fazendo lá, meu irmão. Então, eu acho que isso conta muito. Então, o social, a questão do meio ambiente, a questão da evolução do capital econômico para as famílias da favela está acima de qualquer coisa para ser colocado como superficial. Não, tem que resolver. Tá, mas o como? Tem que resolver, a gente sabe. Como? Então vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar as ideias. Quem predestina a falar mais de cooperativismo, meio ambiente, vamos criar um núcleo de trabalho, e esse núcleo vai estar atuando e vamos avançar. Vamos pegar o núcleo do empreendedorismo, do comércio local, do marketing, né? Streamings, vamos pegar aí a classe artística, cultural, porque quando eu falo da cultura, se eu boto um evento com um palco de 200, vou falar 200 mil reais de estrutura para um evento acontecer, eu também tenho que me dialogar com marcas, com empresas, para estar ali. Então, eu também estou falando de cultura, eu também estou falando de comercial. Então, você vê que está tudo conectado, nós é que estamos atrasados em relação a utilizar essas conexões que já existem. Porque se uma empresa ela tem que ter um departamento social, o que falta para esse departamento social entender que a favela tem um projeto social com 30 anos que não consegue um colete, que o garoto precisa estar com o tênis furado e o outro pé descalço, porque o outro pé está com o outro para o futebol poder rolar. O que falta? Aí o cara que está à frente do projeto social, ele não tem a expertise e o conhecimento para estar dialogando com o cara da empresa que tem o departamento social que deveria ser esse departamento para ajudar aquele projeto. Então, como é que a gente constrói isso? Como é que a gente começa a olhar esse meio e falar, putz, cara, o que a gente pode fazer para preencher esse meio aqui e trazer essa solução? Se eu for preparar ele, a gente vai perder muito mais tempo. Mas a gente não pode ignorar o fato que ele tem que ser preparado. Então, vamos preparar ele sim, mas também vamos criar outras ações, representando ele para essas empresas e mostrando para essas empresas que a necessidade dele não é só o recurso para o projeto social, porque ele está há 30 anos, ele merece ter um preparamento.
Ele merece poder ser o próprio representante daqui a mais um ano e meio para o seu próprio projeto. Porque há 30 anos ele nunca teve essa visão de que ele precisaria ter uma postura diferenciada. Entendeu? Então, assim, porque só o fato dele não ter o preparo já elimina quase que 100% da chance dele ter esse recurso. Porque geralmente o outro representante lá, ele está vindo porque de repente a empresa mandou. Ele quer mais é trabalhar lá e defender o pão dele para casa dele, cuidar do filho dele, voltar para a empresa trabalhar, mas a empresa tem um departamento social. Então ela tem um departamento de marketing. Por que não olha dentro da favela lá os projetos e não começa a elaborar juntos uma nova campanha que possa utilizar aqueles jovens, aqueles próprios projetos para viabilizar essa campanha? Não, vai contratar uma empresa de marketing que vai contratar uma agência que vai pegar o ator, que vai simular o jogador de futebol. Existe espaço para todo mundo. Não é dizendo que está certo ou errado, eu só estou dizendo que existe espaço para todo mundo, inclusive para a empresa ter consciência de que dentro da favela tem dezenas de possibilidades dela ajudar um projeto, principalmente se ela quiser uma campanha publicitária para ela. Ela não precisa fazer porque ela está com pena de ninguém, ela só precisa ter um olhar diferenciado e falar assim, cara, como é que a gente pode deixar a coisa um pouco melhor? Só isso. Como que a gente pode fazer isso? E aí, se eu não tenho uma agência local para representar isso, como é que essa empresa vai ter acesso a isso também? Se não tem alguém ali dentro trabalhando isso para poder mostrar isso no momento certo também, que não é só mostrar. Tem que ter o preparo. Precisa preparar. Eu preciso sentar com o agente local, entender o processo. Pô, daqui a 30 anos, num prédio, tijolinho. Você olha um projeto, estrutura, né? Vertical, que de sã consciência nem deveria existir um projeto social ali dentro, pelos riscos de queda, porque trabalha com criança, mas não tem outro lugar. Quantas crianças vão ficar fazendo nada, porque onde aquele prédio está é o único espaço de referência há mais de 30 anos. Porque a mãe de dois senhores de idade, de 50 e pouco, estou aqui jogando, 50, 60 anos, dois irmãos, herdou da mãe um trabalho social. E até hoje não teve a estrutura. Mano, só de olhar a história, eu não precisava mais para poder querer ajudar, mano. Só analisando o legado. E aí você chega lá e você vê as crianças. Então, assim, mano, a empresa tá ali no Leblon, na Barra, na Gávea. Não vão entrar sozinho. Não vai mandar ninguém lá. Precisa dentro algum núcleo começar a se movimentar em torno dessa lapidação e preparação a médio e longo prazo para que esse resultado chegue. Porque ele não vai conseguir chegar no Leblon e na Gávea, a Gávea, o Leblon e a Barra não vai conseguir chegar até ele, e todo mundo fica falando do real potencial que existe, mas o problema se permeia durante tanto, e aí o jovem vai lá, quando ele fica adolescente, mano, ele quer pintar o cabelo. É uma frase que ele quer comprar uma outra parada. Só potencial não faz a gente ganhar o jogo. É igual o talento, né? Só o talento não faz você conseguir progredir. Então, por isso que a gente olha essa coisa do social, da questão do meio ambiente e a questão comercial como um projeto único. Cada setor é o seu setor, mas é uma coisa única, não dá para abrir mão disso. No momento em que eu sento com uma instituição financeira para falar de potencial econômico, eu em nenhum momento eu vou citar um projeto social na minha comunidade. Porque eu vou entender que o que chamou a atenção da empresa foi a questão econômica. O que está vindo por parte, né? O que está vindo aí? Quero conhecer, vamos lá. Mas ela nem sabe que eu estou falando milhões de vezes sobre o projeto social e ela nem percebeu, porque é para o projeto social e ela nem sabe. Porque a responsabilidade de melhorar aquela situação é minha. Eu vou extrair da empresa sem que ela perceba, que eu vou dar para a empresa o que ela quer. Porque eu sei que nós também temos, já que somos um polo de tanta coisa, é só procurar no nosso baú, que a gente tem tanta coisa que essas empresas querem. A gente só precisa realmente estar preparados, lapidados, porque é fria a relação, é capital, é compra e venda, dinheiro, oferta e demanda. A coisa é assim, o sistema ele é cruel, a gente sabe como é. Não dá para fazer meio termo e nem bancar de coitadinho. Então precisa estar preparado, sim. E aí colocar no meio de tudo isso, fazendo ponte entre esses dois mundos, esse filtro. Olha, como que a gente começa a nos preparar melhor para isso? Como é que a gente começa a pensar diferente?
sem culpar um lado e outro. A responsabilidade é nossa de encontrar a saída. Os polos já existem, né? Os dois extremos já estão aí. O meio é onde nós estamos nos colocando. Como fazer isso? Como é que posso sentar com uma empresa e fazer com que ela não se sinta obrigada a nada? Como é que eu posso sentar com um agente local e fazer com que ele não se sinta coitadinho de nada? Uma visão lógica real, baseada no que precisa ser feito. O que você não tem, não se preocupa. Porque eu também não tenho, mas eu estou aqui para isso, para ir buscar o que você não tem. E o que você não tem não é o dinheiro. O que você não tem é alguma coisa que impeça com que esse recurso chega. Porque esse recurso ele já existe, você já tem, você só não sabe. E assim você olha para a empresa e fala para a empresa, olha só, não quero que você fique com pena de ninguém na favela. O que você herdou da tua família, o que você construiu com o teu trabalho, com o teu estudo, é mérito seu. É diferente. Mas qual é a chance de você ter que ir embora do país ou para um outro estado por conta da violência do Rio de Janeiro? Você está aqui há tantos anos ganhando seu dinheiro. Você se sente confortável? Como é que você se sente na tua cidade? Você sabe que esse resultado é fruto do que está faltando no teu bairro vizinho, que de repente da janela do teu escritório a gente consegue ver? Então, como é que a gente pode melhorar? Ah, mas está longe. Não, não está longe não. Porque se você ainda continua aqui com a sua empresa ativa nesse território, não está longe não, porque você ainda acredita nesse lugar. Senão você já tinha recolhido, já tinha metido o pé. Então, existe uma chance ainda. E a gente está aqui exatamente para isso, cara. Se a gente não fizer isso agora, como é que vai ser? Então, a gente talvez tenha mais 10, mais 15, mais 50 anos. Estou sendo aqui um cara bem otimista, porque eu me vejo com 100 anos. Estou fazendo 50 em janeiro. Então, eu me vejo com mais 50 para continuar com a mesma filosofia, a mesma ideia de busca, né? Então, a gente ainda tem 50 anos ainda para tentar encontrar uma saída. Se daqui a 50 anos você vai estar no mesmo lugar, daqui a 50 anos o seu medo de circular pela cidade vai mudar, a cidade vai mudar se você não colaborar de alguma maneira, ou daqui a 50 anos você está onde, fazendo o quê? Então, criar essa atmosfera de diálogo e possibilidades. E aí eu não vou estar ali só com palavras, eu vou mostrar para ele um catálogo desenhado de acordo com o que ele entende executivamente como um projeto deve ser, porque se ele tem uma empresa, ele sabe como funciona. Então, se eu faço o meu dever de casa, não tenho por que ele não dar a devida atenção, porque eu vou apresentar de maneira executiva uma estratégia que faça com que ele se interesse em fazer parte disso, sem precisar pisar e inclusive, em algum momento, se sentir motivado de ir lá e ver com os próprios olhos o resultado da contribuição dele sobre aquele lugar, sobre aquelas crianças. Eu só estou falando por crianças que hoje podem se tornar mais um agente na empresa dele, ou mais um agente que vai pegar a filha dele, a mulher dele, qualquer um ente querido, ou ainda que não seja ninguém que ele conheça, mas vai ser mais um que vai estar na tela da TV deixando ele com medo todo dia do país dele, porque a mídia está para isso. A mídia quer mais é deixar todo mundo com medo de todo mundo. É uma transformação de dentro para fora, né? Exato. E te deixar aí as considerações finais. Não é um encerrar, é uma pausa. Depois a gente agenda aí mais um momento para a gente poder falar de tudo que estiver rolando, entendeu? E muito produtivo, gostei bastante. Até do café sem açúcar aqui, que a gente projetou aí. E é isso, o que você quer deixar de abraço, de lembrança para pessoas que fazem parte desse ecossistema, né? Que eu tenho certeza que você é a pessoa responsável por botar a cara, mas com certeza deve ter pessoas que no dia a dia ajuda ali, tanto o Henrique, quanto o Sagaz, quanto o Carlos Henrique. Tem bastante gente, tem uma lista muito grande. Robson, isso eu for falar aqui é muito nome, mas eu deixo de coração um abraço para todo mundo que faz parte desse processo, diretamente e indiretamente. O objetivo é criar uma gestão compartilhada sobre todas essas ideias, com liberdade de criação, para que a gente possa chegar onde a gente quer chegar. E uma mensagem que eu deixo, né, de que não tem para onde fugir, todos nós somos responsáveis do nosso sucesso e do nosso fracasso, de alguma maneira. Não tem como culpar ninguém de nada, porque se eu não quisesse estar aqui, eu tive a oportunidade até de falar, não, eu não quero estar, eu prefiro ir para outro lugar, não sei para onde, mas eu vou acabar com isso aqui. Mas se eu ainda estou aqui, eu tomei essa decisão de estar aqui. Então, se ainda estamos aqui, independente de como está o nosso ecossistema a nível mundial, é porque escolhemos ainda estar. Isso tem um propósito. E a gente nem sabe por quê. Então, se a gente não sabe por quê, já é motivo de sobra para falar, putz, vamos continuar.
Então, o meu sucesso de amanhã pode ser resultado do fracasso de ontem, porque hoje eu aprendi com o fracasso de ontem para colher bons frutos para alcançar esse sucesso de amanhã. Então, a responsabilidade ainda vai ser minha. Então, acredito que seja isso, né? Nós somos responsáveis de qualquer resultado, seja ele qual for, para nossas vidas. Por isso que o Favela Eco está aí, conectando pessoas, aprendendo, usando a tecnologia que está a nosso favor para a gente avançar nesse sentido aí, proporcionar o melhor para a gente, porque estando melhor a gente consegue fazer outras pessoas ficarem bem também. Maravilha. Tá? Agradeço vocês aí pela oportunidade, espero que a gente possa ter outros momentos como esse. E não só isso, né? Poder caminhar juntos aí. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Ter vocês como parceiro vai ser maravilhosamente bem. Convidar vocês também para ir lá no nosso podcast, conhecer um pouco mais da história de vocês. E tamo junto. Vambora. Show de bola, galera. E assim nos despedimos. Nosso amigo Jorginho, quer deixar alguma consideração? Então, tem que lembrar, né? Tem que lembrar. Tem que lembrar, né? Curtam, compartilhem, espalha para geral. Nós tá no ar. Também mandar um abraço para minha esposa, que ficou lá com meu filhinho Tadeu, a criança mais bonita que eu conheço, e também para a Jeane. E lembrar aos senhores que muito em breve nós estaremos lançando cortes semanais para que vocês possam conhecer um pouco mais dos nossos convidados, um pouco mais da nossa trajetória. É isso, galera. Não deixa de seguir nas redes sociais. A gente vai deixar também todos os contatos, né, da Favela Ecos para vocês conseguirem se conectar também. Forte abraço, beijão para Dona Maria, para Dona Maria e para o Benjamin. E é isso, galera. Nos vemos no próximo episódio. Precisou? Tamo junto. Nós tem. Valeu. Precisou? Nós tem.